Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é desigualdades sociais e educacionais. A desigualdade econômica e a inclusão social são dois temas recorrentes na literatura acadêmica e nas políticas públicas, especialmente nos países emergentes. Nesse programa vamos explorar a relação entre desigualdades sociais e educacionais. São desigualdades da mesma ordem? Em que medida os investimentos na educação reduzem as desigualdades sociais e promove a mobilidade? Um sistema democrático relativamente novo como o brasileiro se fortalece à medida em que proporciona novas oportunidades de inclusão social. A nossa convidada é a professora Letícia Marteletto, professora da Universidade do Texas, de Austin, que está exatamente passando as férias aqui no Brasil. É uma especialista em demografia e também em sociologia. Bem-vinda, professora, é um grande prazer ter aqui. Obrigada. Como é que se explica a desigualdade entre os humanos, professora? Antes de mais nada, Girolete, eu gostaria de te agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho. Sim. Então, quando nós pensamos em desigualdades, nós pensamos em oportunidades, chances diferentes de resultados, não é? E podemos pensar, devido a características específicas, sejam de natureza macro, sejam de natureza micro. Se nós pensarmos em desigualdades macro, por exemplo, o nosso Brasil é um país que tem um dos maiores índices de Gini, coeficientes de Gini, historicamente com altos níveis de desigualdade socioeconômica, né? Isso tem diminuído principalmente na última década, mas ainda assim nós somos campeões de desigualdade. Se nós pensarmos no nível micro, e aí pensando nas desigualdades educacionais, que são a minha área específica de trabalho, nós pensamos então em quê? Em oportunidades diferentes de se entrar numa escola específica de maior ou menor qualidade, de se terminar uma série específica, de se entrar na universidade, por exemplo, no ensino superior. Então, essas são as desigualdades que nós tratamos no campo, né? Das trajetórias educacionais e sociais. Qual a origem dessas desigualdades? É uma questão genética ou uma questão mais social, professora? Essa é uma pergunta excelente que nós até conversávamos aqui um pouco antes, né? Eu tendo a acreditar que na literatura a gente trabalha que essas desigualdades elas são socialmente e economicamente construídas, não é? Então, se nós pensarmos em desigualdades por classe social, são as chances diferentes de um menino, um adolescente, por exemplo, que veio de uma família de baixa renda ou de uma família de alta renda, de se terminar o ensino médio, por exemplo. A gente pode pensar também em desigualdades por sexo e desigualdades por gênero. Se nós pensarmos por sexo, a gente pode até pensar em desigualdades genéticas, mas por gênero são desigualdades socialmente construídas, né? Outra área que nós trabalhamos muito é a área de desigualdades educacionais por raça, cor e etnia. E essas também nós acreditamos que elas sejam socialmente construídas da mesma forma. Qual a relação entre desigualdades sociais e desigualdades educacionais? Então, olha, pensando nesses três cernes da desigualdade, né, nós temos vários estudos que demonstram o quê? Que demonstram que, de acordo com a classe socioeconômica dos indivíduos, eles têm tanto oportunidades quanto resultados educacionais diferentes, né? Também, então, dito de uma outra forma, indivíduos com as mesmas características, mas que vieram de classes sociais diferentes, eles têm um alcance, tanto oportunidade quanto alcance educacional diferente. Então, essa seria um primeiro aspecto da desigualdade. O outro por sexo, no caso, né? Diferença entre homens e mulheres. E hoje, no Brasil, em termos de desigualdades educacionais, nós temos um padrão em que as meninas, as jovens, as mulheres têm um nível de escolaridade mais alto que os homens. Sim. Isso, obviamente, não se traduz em ganhos mais altos no mercado de trabalho, mas em termos de oportunidades e resultados educacionais, as mulheres estão à frente dos homens. Sim. Em termos de raça, cor e etnia, também é bastante documentado na literatura que os negros, aí constituídos por pardos e pretos, que são as definições do IBGE, têm tanto oportunidades quanto desempenho mais baixos que os brancos. Perfeito. Vamos passar exatamente, explorar essa relação
de desigualdades sociais e educacionais pela escola fundamental. Por exemplo, em que medida a desigualdade econômica acelera ou reduz o desempenho das crianças no ensino fundamental? Isso. Essa pergunta é muito importante, porque eu posso trazer para vocês, telespectadores, uma ideia do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Sim. Nos anos 70 e 80, nós tínhamos um alto nível de desigualdade no ensino fundamental. Então, tanto em termos de acesso à escola, de entrada na escola na idade correta, repetência escolar, desempenho, qualidade da escola. Isso mudou muito, isso melhorou muito. Então, temos trabalhos que demonstram que as desigualdades por classe e também por raça, cor, diminuíram muito quando nós tratamos do ensino fundamental. Então, o que nós temos hoje é um cenário mais animador do que nós tínhamos. É claro que eu estou falando de quantidade, de anos de escolaridade, de acesso. Eu não estou falando de resultados, de nota na prova, de desempenho, porque esses, assim, a gente ainda vê, existe muito trabalho pela frente, né? O que nós tínhamos, qual era a média de escolaridade nos anos 80 e qual que é hoje? Então, a média de escolaridade da população brasileira, se nós pegarmos, por exemplo, indivíduos de 35 anos, que é uma idade boa, porque se tinham que fazer alguma trajetória educacional, provavelmente já terminou, ou certamente já terminou, ela era de 4,5 anos de escolaridade. O que a gente chama de 4,5 anos de escolaridade? São 4,5 anos completos com sucesso. Então, o indivíduo, nos anos 80, poderia ter ficado na escola 10 anos para terminar esses 4,5, por causa dos elevados índices de repetência escolar, né? Hoje, essa média é de 8,5 anos de escolaridade. No segundo bloco, nós vamos explorar qual a relação entre desigualdade social e bom desempenho no ensino médio. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema desigualdades sociais e educacionais. Nós exploramos no primeiro bloco a relação entre essas duas variáveis, em que medida, digamos, as desigualdades sociais determinam as desigualdades educacionais. Encerramos o bloco assinalando que o Brasil, nesse sentido, progrediu. Se antes era 4,5 a escolaridade média do brasileiro, hoje estamos com 8,5. Essa escolaridade de 8,5 já é um bom patamar a um nível internacional? Ou ainda não? Infelizmente não, né? Se nós compararmos essa média de anos de escolaridade do Brasil com países, outros países da América do Sul, como Uruguai, Argentina e Chile, nós estamos atrás por, em média, um ano e meio a 2, até mais, se pensarmos na Argentina, menos anos de escolaridade do que esses outros países. E se compararmos com os países mais desenvolvidos? Aí nós estamos bem atrás. Qual é a média, por exemplo, americana? 11. 11 anos de escolaridade. 11 anos de escolaridade. 11, 12. E os países nórdicos seriam muito mais do que isso? Muito mais do que isso. Mas vindo agora, como se explorar a relação entre desigualdades sociais com o desempenho no ensino médio? Melhoramos também no ensino médio ou ainda o ensino médio é o gargalo? Melhoramos também no ensino médio, sim, se compararmos com os anos 80 e até meados dos anos 90. Mas o ensino médio ainda é um grande gargalo no Brasil, né? Principalmente se pensarmos naquelas 3 características que nós falamos agora há pouco. Classe, raça, cor e sexo, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em término, por exemplo, não em término, eu ia dizer outra coisa, em proporção de jovens, por exemplo, de 17 anos que estão matriculados no ensino médio. Essa proporção, em 1982, ela era 57%. 57% estava matriculada. Hoje, ela é 75%.
Então, isso é uma melhora. É um avanço. É um avanço, mas ainda existe 1/4 desses jovens que estão fora da escola. E isso precisa ser tratado. E eles são desproporcionalmente jovens de classes sociais e econômicas mais baixas e jovens negros. Né? Quantos que entram e quantos que concluem o ensino médio? Aí, se você está perguntando a entrada... Entrada com a conclusão. Com a saída, mais ou menos... bom, é importante explicar, antes de responder essa pergunta, que vários não terminam o ensino fundamental e não fazem nem a transição para o ensino médio. Né? Agora, hoje, vai depender de cor, raça, etnia e classe social, mas, no geral, mais ou menos, eu diria que 3 a cada 4 concluem. 3 a... De 4 não, que entram? 2 a cada 4, de 4 que entram, 2 concluem. Então, 50%, 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento. A desistência ou a não conclusão acomete, gente, as pessoas mais pobres? Que tipo de pessoas ou de classe social advêm essas pessoas que não concluem o ensino médio? São pessoas de classes sociais mais pobres, são pessoas que precisam trabalhar, inclusive, são pessoas, novamente, negros, as meninas têm mais chances de continuar. E é importante lembrar também que nesse período, no período do ensino médio, outras trajetórias no curso de vida dos jovens e adolescentes estão acontecendo. Né? Então, o trabalho como uma delas, temos também a gravidez na adolescência como outra, formação da família, então tem outras questões que fazem com que esses adolescentes não terminem o ensino médio, não é verdade? E que fiquem para trás. Isso vai ter consequências enormes lá para frente no curso de vida, na empregabilidade desses jovens e na renda que eles possam oferir mais para frente, não é? Quando se compara o desempenho da escola pública ao nível médio com a escola privada, que semelhanças e diferenças a gente pode estabelecer? No Brasil, via de regra, os alunos da escola pública têm um desempenho mais baixo que os alunos da escola privada. E esta talvez seja a primeira desigualdade que a gente traz, porque até agora nós falamos das desigualdades no nível social e econômico, né? Mas existem as desigualdades dentro da escola, sim. E a qualidade dessa escola. E a gente sabe que a diferença é muito grande. Isso também vai contribuir para o menor desempenho desses alunos, os que estão na rede pública, né? Existe uma pesquisa enorme chamada PISA, chama-se PISA. Sim. É uma pesquisa que tenta oferir o desempenho dos alunos nas provas, em provas de matemática, língua e ciências. É uma pesquisa internacional que acontece desde o início dos anos 2000. E o Brasil é sempre ranqueado para baixo, sempre abaixo da média dos países. Aí eu não estou falando de anos de escolaridade, nem de matrícula, estou falando de desempenho, de nota. Essa diferença entre o aluno americano que faz o curso médio na escola pública e na escola particular, tem esse gap ou essa diferença entre os dois? Existe um gap, sim. A literatura nos Estados Unidos demonstra que existe um gap nos Estados Unidos entre os alunos da escola pública e privada, mas ele é infinitamente menor do que o gap que a gente constata no Brasil hoje entre alunos da escola pública e da escola privada. Essas leis que têm favorecido, por exemplo, o ingresso de alunos brasileiros provenientes da escola pública, o ensino médio para o ensino superior, é uma boa medida, socialmente falando? É uma boa medida se nós pensarmos dois pontos importantes. Um ponto importante é que no Brasil, o Brasil é um dos únicos países do mundo onde existe uma inversão no ensino superior. Né? O que eu chamo de inversão? São os alunos que pagaram a escola particular durante o ensino fundamental e médio, são os alunos que vão ter um desempenho melhor e que vão poder entrar nas universidades públicas e gratuitas, não é? E não vão pagar nada por estarem nessa universidade. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo que eu conheça. Nos Estados Unidos, a escola média que é gratuita. A escola fundamental e média, gratuita. A universidade não é gratuita. O ensino superior é pago. É pago, em sua maioria. Existem universidades públicas, sim, elas são mais baratas, mas elas não necessariamente são gratuitas. Existem as fellowships que são oferecidas a alguns alunos, mas elas não cobrem
todas as taxas da universidade, né? E o que acontece no Brasil, como eu estava dizendo, é que existe essa inversão e aí não se paga nada para essa universidade pública e gratuita. Não estou dizendo que eu sou contra a universidade pública e gratuita. A minha pontuação é simplesmente que é uma perpetuação de uma desigualdade no momento em que são os alunos que, teoricamente, poderiam pagar pelo menos alguma coisa e não são eles que pagam, na verdade. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos explorar a relação entre desigualdades sociais e desempenho no ensino superior. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é a relação desigualdades sociais e educacionais. Nós já exploramos a relação entre desigualdades sociais com desempenho no ensino fundamental e no ensino médio. Já deixamos no ar que o tema agora é explorar essa relação ao nível do ensino superior. Mas antes disso, professora, essas cotas que se criaram para alunos de origem indígena e afrodescendentes, ou negros, e também as políticas afirmativas que se criaram no Brasil, são políticas adequadas para promover uma maior igualdade social? Sem dúvida, são políticas adequadas que tentam promover uma maior igualdade social nesse caso, principalmente se nós pensarmos a educação como uma grande ferramenta para a mobilidade social, né? Na literatura a gente trata dessa forma e como uma grande ferramenta para salários melhores, condições de vida melhores e etc, né? Já há, digamos, alguma avaliação, por exemplo, entre as mudanças que ocorreram com o Enem e do ingresso nas universidades e que dão um espaço maior, digamos, para os alunos procedentes da escola pública. Dá para registrar, digamos, um ingresso maior dessas pessoas que vêm exatamente da escola pública? Sim, existem trabalhos mostrando exatamente isso, tanto um ingresso maior em termos de números absolutos, obviamente, em proporção, como um trabalho recente que eu fiz com 2 colegas, usando os primeiros resultados que eu vi que tratam da entrada no ensino superior, o término do ensino médio e depois a entrada no ensino superior, levando-se em conta a classe social, o background social, socioeconômico da família, levando isso em conta e vendo as desvantagens entre brancos e negros, né, em cada uma dessas 2 transições. Então, o que nós temos, nós analisamos 2 coortes e uma pós, digamos, essa primeira leva de políticas de ação afirmativa. E o que nós percebemos nesse trabalho é que existe sim uma diminuição da desigualdade na chance de entrada no ensino superior dos negros brasileiros. É uma pesquisa nova, feita pela dados da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, e quando nós descobrimos, né, esse achado, ficamos assim, olha, isso se deve às políticas de ação afirmativa. Eu sou cautelosa em dizer que são, sim, parte apenas das políticas, não acho que sejam, são parte também de uma expansão do ensino superior no Brasil, uma democratização e um acesso maior. Agora, nesse mesmo trabalho, nós mostramos um recrudescimento das desigualdades raciais no término do ensino médio. Aí eu gostaria de voltar um pouquinho e ressaltar que o ensino médio torna-se um dos grandes gargalos na educação brasileira hoje. Sim. Né? Tanto para ir para o ensino superior, quanto para diminuir as desigualdades sociais, nos 2 sentidos. Exatamente, porque se a gente só trata daquele grupo que conseguiu chegar na porta da universidade, né, quer dizer, esse já é um grupo, de certa forma, privilegiado, que conseguiu terminar o ensino médio. E aí nós colocamos uma política de ação afirmativa em cima deles, mas esquecemos toda uma leva que ficou para trás e que é importante que seja pensada, um olhar para esse grupo também, né? Mas isso não tira a nossa surpresa, a nossa satisfação nesse achado
que estamos aí apresentando e trabalhando mais para ter certeza que é isso mesmo, usando dados da PNAD, dados do censo e tentando verificar de todas as formas. Olhando os últimos anos, podemos dizer que tem diminuído o nível de desigualdade social no Brasil, professora? Sim, sim, podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, tanto porque temos indícios empíricos na diminuição do coeficiente de Gini, porque todas essas entradas nas trajetórias educacionais de oportunidades, as desigualdades por classe social também são menores. Então, eu acredito que sim, podemos pensar dessa forma. Inclusive, não deixar de falar no programa Bolsa Família, que tentou dar condições, que é vinculado à educação, né? E tentou trazer condições à camada desproporcionalmente pobre da população, empobrecida, tentando levá-la para cima de alguma forma. Perfeito. O nível de escolaridade ao nível médio e superior aumentou também. A senhora já comentou que ao nível fundamental melhorou. E a esse nível médio e superior também podemos dizer que melhorou? Podemos dizer que melhorou. Aquele número que eu coloquei, ele é um número total. Total. Então, aquele número é o número, o 4,5 e o 8,5 é o número de todos os anos. Quer dizer, quando a gente fala 8,5, é o início do ensino médio, é muito baixo ainda. Sim. Mas ele dobrou em 30 anos. Agora, é importante também dizer que faz parte de um processo de expansão educacional que vários outros países vêm atravessando. Então, também, a gente não pode dizer que é um processo natural, mas é um processo que vem acontecendo no mundo, ao redor do mundo. E se nós pegarmos só o ensino médio e ensino superior? Aham. Tivemos também um upgrade aí interessante? Tivemos um upgrade interessante, tanto no médio quanto no ensino superior. Esse trabalho, por exemplo, nos mostra, e de outros especialistas no tema também mostram que houve um upgrade. Agora, entrada no ensino médio, levando-se em conta o background socioeconômico da família e olhando-se isso e a raça. Quer dizer, são os primeiros dados que eu vejo que demonstram essa melhora. E do ponto de vista do desempenho individual, desses jovens que entraram no ensino superior, se mantém o mesmo rendimento ou há uma diferença acentuada como se olha do ponto de vista de classe e de renda? Isso, essa é uma pergunta excelente. Tem várias pesquisas, até dentro da própria UFMG, usando dados dos cotistas ou dos que, né, e não cotistas, né, até um colega Ernesto Amaral, que trabalha, André Golger, que trabalham com isso, e eles demonstraram em vários artigos que o desempenho dos alunos cotistas é tão bom ou até mais alto do que o desempenho dos outros alunos que não entraram na universidade através dessas políticas, não é? Então, perfeito. Isso é uma boa notícia, é uma excelente avaliação, né? Quero agradecer a sua presença aqui, professora, cumprimentá-la pelo seu trabalho, pela sua exposição. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão dessa relação de desigualdades sociais e educacionais, sempre esperando que a inclusão social e a melhoria, a mobilidade social pela educação sempre promovem as pessoas e também reforça o regime democrático, sobretudo nesses períodos de crises. Certamente esperamos que não sejam tão prolongadas. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.